Fala Tricolor, beleza? Aqui é Leandro Dias e nesse Qual é o Flu eu analiso a partida contra o Bahia. Na verdade, o provável time que vai enfrentar a equipe nordestina neste domingo às 7 da noite em Salvador. O Diniz tem desfalques e até o momento não há ainda pistas sobre o time que vai para essa sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Então, sem perder tempo, vamos para a análise tática. Bom, como vocês podem perceber, esse não é o time que vai enfrentar o Bahia. Esse foi a equipe que jogou contra o Atlético Nacional, fez um jogo maravilhoso, já comentamos sobre, com o Johnny na ponta, o Luciano um pouco mais aberto, mas tem dois caras aqui que estão fora dessa partida de domingo, que são o Alan, então vai embora, e o Luciano também. Então os dois estão suspensos. Até o momento, a gente está gravando esse Qual é o Flu no início da tarde de sábado, não há pistas sobre os substitutos desses jogadores. Na minha opinião, eu acredito que o Diniz vai promover a estreia de um camaradinho aqui, olha. Esse rapaz aqui, Yuri, veio contratado do Santos, indicado pelo Diniz, e é um primeiro volante, né, de origem, faz essa função, inclusive no Santos já jogou de zagueiro também. Então eu acho que por coerência ele vai trocar um volante por outro. O Alan, um volante mais técnico, pelas informações que eu tive, não conheço bem o Yuri, apenas por vídeo, mas deve manter ali a função jogando com a bola. A gente sabe, como eu mostrei no outro Qual é o Flu, o Fluminense com a bola joga mais ou menos dessa maneira aqui. O Yuri na frente dos zagueiros, os zagueiros abertos, e ele distribuindo aqui o lance, o jogo, né? Bom, partindo do pressuposto que ele vai começar com o Yuri, quem seria o substituto do Luciano? E aí são várias opções, né? Eu acho que o Diniz voltaria com o Léo Arthur. A dúvida vai ficar exatamente no posicionamento dele, porque como é que ele vinha jogando? O Léo Arthur, quando era titular até o jogo contra o Atlético Nacional, já que ele não está inscrito nessa fase da Sul-Americana, estava jogando aqui como ponta esquerda, meia esquerda, e não vinha funcionando. Ele jogou bem contra o Botafogo quando entrou no segundo tempo, pegou o Botafogo já um time cansado e teve algumas boas jogadas, uns cruzamentos interessantes, porque ele é destro, jogando pela esquerda ele acaba cortando para o meio naturalmente. E aí o Johnny fazia essa função aqui de centroavante contra o Cruzeiro, o João Pedro não jogou, e o Luciano aqui jogando de meio armador, enfim. Mas o João Pedro, o Diniz já deixou claro, vai iniciar o jogo. Então vamos voltar aqui com o João Pedro. O Luciano está fora e volta o Johnny. Esse eu acho que é o provável time que vai enfrentar o Bahia. E qual é a disposição tática? Eu acho que trocando esses jogadores aqui, eu acho que não tem muito o que fazer. O time é esse aqui, o que vem dando certo. Os 4 homens defensivos, os 4 zagueiros, os 3 homens de meio campo. E a dúvida aqui é no posicionamento, né? O Léo Arthur, eu particularmente gosto do Johnny mais pela direita. Eu sei que às vezes ele tromba com o Gilberto aqui, porque são dois jogadores de força, de velocidade, mas sem muita técnica. Mas eu acho interessante a gente ter um meio-campo, um corredor pelo lado direito muito forte. E a gente tem os dois aqui chegando, os dois juntos aqui, né? Deixa eu trocar aqui. Azul não, né? Azul é o Bahia. Deixa eu mudar aqui para ficar certinho. A gente tem o Gilberto por aqui, tem o Johnny aqui, pode cair para cá. Então fazer essas jogadas aqui entre os dois eu acho muito interessante, levando em conta que o Diniz vai optar pelo Léo Arthur. A gente não sabe se é essa a escalação, é o que eu acredito que ele vai colocar em campo. E o Léo Arthur fazendo essa função aqui, eu não gosto muito, eu prefiro esse jogador pelo meio, só que no meio não dá para tirar o Daniel, que vem muito bem, menos ainda o Ganso. Então o Léo Arthur deve fazer essa função. Esse, na minha opinião, é o time que vai enfrentar o Bahia. Mas o Diniz tem outras opções. Que outras opções seriam essas? Vamos apagar aqui para as setinhas para não prejudicar a compreensão. O Diniz ele tem algumas opções. Então, por exemplo, o Johnny é titular, né? Vamos considerar que o Johnny é titular e ele não queira colocar o Léo Arthur. Ele pode escalar esse cara aqui, o Evandro, que é canhoto, então pode trocar aqui com o Johnny. Já adianto que não é o meu escolhido para essa função, porque
me pareceu um jogador muito lento ali para um lado do campo, onde você precisa ter velocidade, ter rapidez, drible. Ele entrou naquela partida contra o Cruzeiro 1-1 na Copa do Brasil e não criou nada, foi horroroso. O único mérito que o Evandro teve foi o escanteio que acabou originando o gol do João Pedro, que nos manteve vivo na Copa do Brasil. Mas é uma opção que o Diniz tem se ele quiser colocar 2 canhotos por aqui. Mas eu não faria, eu não colocaria o Evandro. A outra opção é o Guilherme. O Guilherme é um jogador mais técnico, não tem mais velocidade, né? E poderia compor ali, fazer eu acho que é um jogador que até se assemelha um pouco com as características do Luciano. O Guilherme é um pouco mais armador do que o Luciano. O Luciano é mais atacante, chuta mais a gol, embora o Guilherme também tenha um poder de finalização interessante quando ele vivia boa fase, isso já faz tempo. Mas o Guilherme pode executar essa função de meio atacante aqui que o Luciano vinha fazendo. Então é mais uma opção com o Johnny pelo lado esquerdo, mantendo ali a formação. E a outra é o Kelvin jogando aqui pela direita, né? Um jogador até mais rápido do que o Guilherme, mais rápido do que o Evandro, mas também que precisa se afirmar. Um jogador que rodou muito, jogou no Palmeiras, no São Paulo, no Vasco, que não deixou saudade em nenhum desses clubes. A melhor temporada dele foi no Paraná quando ele começou a carreira, mas é uma opção que o Diniz tem, né? Isso para o setor ofensivo. Agora, para o lugar do Alan, se ele, como eu disse no início, ele pode manter a coerência e colocar o Yuri como um volante ali, não mexe na estrutura do time, mas também ele tem uma outra opção que ele vem utilizando muito nos últimos jogos, que é a entrada do Igor Julião. Exatamente, o Igor Julião, claro, não vai jogar aqui. Ele faria essa troca com o Caio Henrique, o Igor Julião de lateral esquerdo e o Caio Henrique na função de primeiro volante, que ele diz que é onde ele gosta mais de jogar. Ele improvisaria um lateral direito na esquerda, mas que já vem jogando por ali, e colocaria o Caio Henrique na função de origem dele. Minha opinião, não faria também. O Caio Henrique tem feito uma temporada muito boa como lateral esquerdo, tanto é que no jogo do Atlético Nacional ele atuou um pouquinho ali de volante, não foi bem. Ele se acostumou, se habituou a carregar muito a bola, já que lateral precisa ter essa posse de bola, esse domínio, ter a bola dominada para poder levá-la para a linha de fundo. Então o Caio Henrique vem muito bem aqui na lateral esquerda, eu manteria. A outra opção também seria você colocar o Mascarenhas, que é da posição, né? E aí botaria o Caio Henrique de primeiro volante, mas o Mascarenhas vem de lesão, muito tempo sem jogar. Eu acho que o Diniz não o poria numa partida importante que o Fluminense precisa de pontos, já que conquistamos apenas 6 dos 15 disputados até aqui no Campeonato Brasileiro. E também tem uma outra opção, né? Claro, a gente não pode descartar, ele está confirmado, ele vai viajar. Deixa eu voltar aqui com o Yuri, deixa eu achar ele aqui. O Yuri, isso aqui não é invenção não, tá? Ele é o camisa 6 do Fluminense. Que é a volta do Pedro. Exatamente, o Pedro está relacionado. A gente não sabe se ele vai começar a partida, né? Mas é uma opção para o Diniz. Ele ficou fora dos últimos 3 jogos. Claro, não é o mesmo ritmo de jogo dos outros atletas, mas ele pode começar com o Pedro e o João Pedro volta para o banco. Mas o Diniz deu a entender, depois da partida contra o Atlético Nacional, que o João Pedro está escalado como titular. Então eu não consigo visualizar o time com o João Pedro aqui, de ponta. Até ele já fez essa função na base também, mas eu acho que ele vai colocar por ali o Léo Arthur. Então, amigos, esse é o provável Fluminense. Vamos ver como seria a disposição tática no 3D, só para vocês terem uma ideia, né, de como ficaria o Fluminense. Então, esse aqui é o provável time. Vamos acertar a câmera aqui. Opa! Não. Agora sim, peraí. Acho que agora tá legal, né? Agenor, Gilberto, Nino, Matheus Ferraz, Caio Henrique, Yuri, Daniel Ganso, Johnny, João Pedro, tá? E Léo Arthur. Esse é o provável Fluminense. É isso, Tricolor. E qual é o time que você colocaria nesse jogo contra o Bahia? Coloca aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir a página, dar aquele likezinho esperto e, claro, ativar as notificações para que você consiga receber essa produção e tantas outras do Netflu. É isso, eu vou ficando por aqui. Eu volto na live depois do jogo, por volta das 9. O jogo é fora de casa, então 9 horas em ponto. Eu vou bater esse papo com você na live Domina e Passa. É isso, um grande abraço, saudações tricolores.